Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a número 9, a prova mais convincente. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa dar um like, comentar, você possa clicar no sininho para você receber novas notificações de novos vídeos, e que você possa orar por nós em nome de Jesus para que possamos crescer em graça e em Espírito Santo. Amém. E aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Santíssimo Pai que estás nos céus, louvamos o seu nome por sua bondade, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em nossas vidas. Amém, meu Deus. Senhor bendito, nós estamos mais uma vez aqui para darmos início a mais uma etapa do trabalho, Senhor, do seu trabalho, que é levar a tua mensagem, a verdade presente por meio da lição da Escola Sabatina. Amém, meu Senhor Deus. bendito, nós sabemos, nós reconhecemos que por nós mesmos nós somos incapazes de tomar a frente, de trabalhar de tal modo com eficiência, Senhor. Por isso nós rogamos que o teu santo e glorioso Espírito esteja ao nosso lado e seja o nosso professor. Amém. Seja Amém, aquele Deus. que nos ensine, seja aquele que ensine também aqueles que estão nos assistindo. Amém, meu Deus. Fortaleça-nos, Pai, na tua palavra. Fortaleça-nos, Senhor, no teu poder, porque só assim nós seremos vencedores. Rogamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que bênção é estudar a palavra de Deus, irmãos. Hoje nós estamos aqui com o irmão Evilânio, Deus abençoe vocês, o irmão irmãos. Ricardo, Amém. e o irmão Potágoras, que está nos visitando aqui, né? O irmão Potágoras está morando onde, Potágoras? Lá na Bahia, né? Exatamente, estado da Bahia. E vem nos visitar, que ele vai casar aqui em São Paulo, para a honra e glória ao nosso Deus. Amém. Os irmãos possam orar pelo irmão Potágoras e todas as nossas famílias aqui, para que sejam as famílias firmes, que deu testemunho de uma vida cristã, de um lar cristão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu, irmão Alexandre. Então o verso aqui para nós começarmos, a lição está em João, capítulo 11, verso 51 a 52. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então vamos comentar essa introdução aí? É interessante, irmão Alexandre, que a lição dessa semana ela vem com a tônica de a união como um argumento, né, de convencimento. Aliás, o título da lição é A Prova Mais Convincente. Ou seja, ela vem trazendo a união, mas a união visível, não a união só intelectual, de ideia, mas uma união visível, né, no grupo, na igreja, como sendo uma prova convincente do poder transformador do Evangelho. Essa é a tônica da união. Nós vamos discorrer na lição sobre o fundamento, qual é o fundamento então dessa união e como lidar às vezes com conflitos, né? Ali fala um pouco sobre a questão o mistério da reconciliação, né? Eu acredito que isso é bem interessante. Mas assim como foi falado na última lição, eu acho importante nós lidarmos para tentar sabermos qual é a verdadeira união, sempre tentar entender qual é a verdadeira união, mesmo que já foi passado, e tentar ver como agir em meio a um aspecto que tem desunião dentro da igreja. Sim, até a unidade em meio à diversidade, né? Não entrar em conflito, nós vamos até comentar mais a fundo, mais pra frente, não entrar em conflito que temas que não tem nada, não traz Não são Vigor relevantes. espiritual. Isso. Vigor espiritual para a igreja. São irrelevantes. Assuntos pequenininhos, fica brigando e divide toda uma igreja. Exatamente, igual aconteceu em 1838, ali sobre a questão dos chifres, 10 chifres ali do livro Daniel. Isso não significa que a pessoa não possa estudar ou um colocar um ponto de vista e o outro colocar outro ponto de vista, mas haver exclusão, haver racha, haver Perseguição. exatamente de um lado para o outro, exatamente porque só porque não quer naquele ponto. E a nossa igreja é uma igreja organizada. O que isso significa? Que as nossas crenças, os nossos pilares da nossa fé já estão definidos. Nós temos um manual com 28 crenças, que é um resumo ali dos pilares da fé adventista. Ou seja, o que passou dali do manual são coisas que a igreja não tem uma posição oficial. Então, portanto, nós podemos ter uma opinião.
será que 144 mil é literal ou é simbólico? Você pode ter uma opinião divergente. O que não pode haver é uma perseguição, é uma panelinha, vamos dizer assim, você é o seu grupo e eu o meu grupo. Isso não pode haver de maneira nenhuma. Então nós vamos ver quais são esses assuntos, como lidar. Exatamente. Voltando aqui para esse texto aqui, do verso aqui para memorizar, dá a entender o texto que Caifás foi inspirado em falar essas palavras. Dá a entender isso. Mas olhando aqui no Desejado de Todas as Nações, na página 401 a 403, o subtítulo aqui é Os Sacerdotes Tramam. Escute só o que diz aqui. Eu não vou ler rápido aqui, pequenas palavras, poucas palavras. Declarando que um homem devia morrer pelo povo, mostrava Caifás certo conhecimento das profecias, se bem que é muito limitado. João, porém, ao narrar esta cena, toma a profecia apresentado seu vasto e profundo significado. Diz, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos, tal. Ele vai falar aqui, né? Nos lábios de Caifás, tornava-se mentira essa preciosa verdade. A política por ele defendida baseava-se num princípio tomado emprestado do paganismo. Entre os gentios, a vaga consciência de que alguém devia morrer pela humanidade levava à oferta de sacrifícios humanos. Assim, propunha Caifás, pelo sacrifício de Cristo, salvar o povo culpado, não da transgressão, mas na transgressão, a fim de que pudessem continuar em pecado. E por seu raciocínio pensava reduzir ao silêncio os que ousavam dizer que até então coisa alguma digna de morte se achara em Jesus. Olha, você continua a ler toda a página da 401 até a 403, o assunto expande muito. Lá vai falar sobre Barrabás, que é solto, que eles preferem Barrabás, e Barrabás ali entra como um tipo de Satanás. Caifás e a nação, apresentado por ele, escolheu o seu guia, o diabo. Sim. E renegou o seu Deus. Dali em diante, você pode ver que Deus se afastou da nação de Israel. Então, Pilatos, na página 450, Pilatos faz de todas as maneiras para defender Jesus. E ele olha para Jesus, no meio daquela multidão, e ele olha para Jesus, lá na pronúncia, na escrita lá, você pode ler, ele fala desse jeito. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Olha para Jesus, não posso fazer nada. Me perdoe. Por isso que eu vou fazer. Eu não posso fazer nada. E tem muitos que ainda falam que Barrabás também, quando ele foi preso, porque ele se dizia o Messias. Então, falso Messias. Na paginação também do Desejado vai falar isso também. Um Messias falso, fingido. Então, eles preferiram um Messias falso e rejeitaram o verdadeiro. Exatamente. Rejeitaram o verdadeiro. Mas será que nós temos esse risco no século XXI ou foi só naquela época? Não. Na época? Aqui, esse mesmo discurso se mantém o mesmo princípio, mas o discurso ele é camuflado. Nas igrejas, os pastores de diversas igrejas e muitos líderes religiosos, até mesmo na nossa igreja, eles pronunciam esse discursozinho assim: podemos sacrificar uma dessas verdades, mas que o interessante é que tem uma multidão. A união. Então, falsa união. Falsa união. Para tudo que é verdadeiro, o diabo tem uma contrafação. É interessante, irmãos, que essa ideia de união que é apresentada é a união no pecado. Porque não é a ideia de união para ter paz. A desculpa é ter paz. Certo. A desculpa que é apresentada, mascarada, Sim. maquiado ali, é para que haja paz. Porque você, irmão, você está causando contenda. Você é a nota dissonante aqui. Você que está desafinando a harmonia aqui do coral. Perturbador de Israel. Você é o perturbador. Então, eles não olham, será que eu estou pecando, Senhor? Será que eu estou errado, Senhor? Não. Eu que estou certo, você que está errado. Não pode ser que só você está certo e todo esse povo aqui está errado. Entendeu? E aí capaz de usar até a Bíblia, na multidão conhecedores da sabedoria e daí por diante. É verdade. É engraçado falar isso, tem esses textos, tem esses textos. Mas também tem os outros textos. Não acompanheis a multidão para torcer o que é justo e o que é correto. Glória a Deus por isso. Ele 3 fala isso. Isso também. Então aí você vê toda essa linha de raciocínio que não é novidade. Salomão deixou bem claro, não há nada de novo debaixo do sol. Sim. Então, do mesmo modo que os homens maus, os homens perversos agiram
com Jesus, naquela época, com os discípulos, vão agir do mesmo jeito. Paulo deixou bem claro, aqueles que querem fazer a vontade de Deus vão padecer perseguições. Se ele não deixou o próprio Cristo em paz, por que vai deixar os servos dele hoje? Será que Satanás mudou? Não. O Satanás não mudou. Mas eu falei do perturbador de Israel aqui para falar de Elias. Por quê? Elias foi chamado de um perturbador de Israel. É muito fácil você abrir a Bíblia hoje e falar quão tolo foi aquele povo, rapaz, ter rejeitado o profeta de Deus ali. Mas, irmãos, de maneira prática, hoje está acontecendo a mesma coisa. Porque eles criam que eles estavam adorando o Deus de Israel. Eles acreditavam que Baal era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Então, Satanás sempre tem uma desculpa para o engano. E você vê que Elias é chamado ali do causador, vamos dizer, o povo estava unido, havia uma união, mas adorando Deus falso. E essa união adorando Deus falso, você vê que Elias é apresentado como um perturbador dessa paz, o perturbador de Israel. Elias é apresentado. E muitas das vezes nas igrejas hoje, um irmão que é mais conservador, que é baseado no assíntio do Senhor, Bíblia, Espírito e Profecia, é muitas das vezes chamado de um perturbador da igreja, o perturbador de Israel. Às vezes é um irmão que está zelando pelo assim diz o Senhor. Então, por isso que nós estamos tendo muito cuidado. É verdade, a prova mais convincente é a união, mas é a união na verdade. A verdadeira união na verdade. Se com base na Bíblia e na Profecia, um grupo, uma igreja, uma associação, o que seja, estiver andando por erro, é nosso dever ficar do lado do assim diz o Senhor. Amém. É a lei e ao testemunho. Isaías 8:20. Mas o discurso hoje é, se tem um irmão lá que está apresentando algumas verdades e está causando algum despertamento na igreja, a grande maioria a gente sabe que, infelizmente, sempre escuta aquela vozinha da serpente, aquele veneno da serpente. Então, aí pronuncia aquele discurso de Caifás. É melhor afastá-lo e que viva aqui a harmonia entre nós. Né? Então, uma harmonia, uma falsa harmonia. Aí tem um textinho bem curtinho aqui, que é o capítulo Unidade da Igreja, texto para a Igreja, volume 4, página 16 e página 17, capítulo Unidade na Igreja. Nenhum de nós pode ocupar uma posição neutra. Nossa influência se exercerá pró ou contra. Somos agentes ativos de Cristo ou do inimigo. Ou a juntamos com Cristo e espalhamos. A verdadeira conversão é uma mudança radical. A própria inclinação da mente ou a tendência do coração deve ser desviada, tornando-se a vida nova outra vez em Cristo. Deus está conduzindo um povo para ficar em perfeita unidade sob a plataforma da verdade eterna. Amém. Então Deus está conduzindo um povo, irmão, para ficar na plataforma da verdade eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso vai se cumprir, aquela oração de Jesus. Jesus orou pela unidade. Isso vai se cumprir. Mas vai se cumprir em quem? No trigo, nos irmãos da verdade. Igual os irmãos comentaram aí. União no meio de erro. Não tem condição. Então não existe essa de jogar fora o princípio e falar vamos se unir. Não existe isso. O ecumenismo prega isso. Vamos se unir nos pontos em comuns. E vamos deixar de lado pontos controversos, não vamos falar. Não vamos falar, exatamente, mas não é essa não. Então é assim diz o Senhor. E Satanás já tentou atacar de todos os jeitos a nossa igreja. Ele já tentou tirar os nossos pilares. E quando surge alguém lutando pelo assim diz o Senhor, pela união na verdade, esse irmão é mal interpretado. Nós temos um grande exemplo do M.L. Andressa, que o grande homem de Deus, M.L. Andressa, lutou. E eu gostaria só de falar algum detalhe para muitos que talvez não conhecem a história inteira. M.L. Andressa foi considerado um dos maiores teólogos que a nossa igreja já teve. Na época que ele lecionava, ele era o maior teólogo. Ele foi secretário de Câmara da Associação Geral, ele estava à frente dessa. Ou seja, quando tinha qualquer dúvida sobre algum assunto, você perguntava para quem? Para ele. Na época que ocorreu a controvérsia do livro Questões sobre Doutrina, que foi a partir daí que ele começou a ser taxado de um perturbador de Israel, ele já tinha 80 anos de idade. Então ele não era um moleque, 80 anos de idade, o homem, vocês podem pesquisar aí na internet, cartas de M.L. Andressa, cartas à igreja, ele mandou cartas à igreja, mostrando que esse livro, Questão sobre Doutrina, estava trazendo divisão, e foi um livro que trouxe divisão. E ele tem um livro publicado pela Casa Publicadora, que é O Ritual do Santuário, né? Exatamente, O Ritual do Santuário. Um livro muito bom, quem quiser sobre santuário, O Ritual do Santuário. Vamos agora no domingo, irmãos, sobre a cruz de Jesus. Vamos ler João capítulo 11. O Ricardo pode ler João capítulo 11, verso 51 a 52.
E o Protágora, Efésios 1, capítulo 1, versos 7 a 10. Evangelho de João, capítulo 11, versos 51 e verso 52. Irmãos, a Bíblia que eu estou lendo é a versão King James, tá? King James fiel. Verso 51 começa assim: Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Efésios 1, versos 7 a 10, diz assim, ó: em que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, irmão, vamos comentar esse domingo aí sobre a cruz de Jesus. Essa lição de domingo ele está tentando colocar um fundamento só na união prática que existe, que é Cristo, né? Cristo, que é Cristo redentor do nosso pecado, né? E Paulo fala, na transcrição que ele fala que ele tem pregado isso, pregado Cristo, o redentor do mundo. Agora é interessante notar que isso aí está se referindo à justificação pela fé como fundamento da nossa união, mas não é, como já foi falado e é sempre bom ser repetido, não é qualquer justificação pela fé, mas é a verdadeira justificação pela fé, o verdadeiro entendimento, a verdadeira aceitação, porque é dito que a aceitação, porque aqui está dizendo assim, que a aceitação, até o parágrafo aqui diz assim, ó: seja quais forem nossas outras crenças, como a Adventista do sétimo dia, seja qual for a mensagem proclamada exclusivamente por nós, a do santuário, por exemplo, o fundamento da nossa unidade consiste em nossa aceitação da morte de Cristo em nosso favor. Eu concordo, porém, mas não é aceitação a modo dos calvinistas, não é uma aceitação a modo dos evangélicos, é uma aceitação a modo adventista, a modo do evangelho eterno. Modo bíblico. Ou seja, a modo bíblico, ou seja, que está em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, esses que se fizeram novas, são novas criaturas. Essa aceitação, quando você fala, eu aceito Cristo, igual está em Gálatas 2,20, não mais eu vivo, Cristo vive em mim, as ações de Cristo têm que coincidir com as minhas ações coincidem com as de Cristo. Porque o texto, irmão Potar, que o Ricardo leu, ora, verso 51 do capítulo 11 de João, ora, ele não disse isso em si mesmo, mas sendo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus está para morrer pela nação, 52. E não somente pela nação judaica, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então aqui, irmão, o povo judeu, o que eles já faziam? Eles aceitavam o santuário, eles já aceitavam o sábado, toda a lei, a alimentação. E o que é reunir em só corpo? Os outros tinham que aceitar quem? As verdades, e os judeus tinham que aceitar o quê? Só Jesus. Sim. Porque já guardavam o sábado, já guardavam tudo. Eles tinham que aceitar o significado. Isso. Estava com o símbolo. Eles deveriam, ali estava com o símbolo e agora eles deveriam ficar com o significado. Certo. Ali era a sombra, agora eles têm que ficar com a realidade. Porque não pode pegar esse texto eles negaram a realidade. E jogar, é anacrônico pegar esse texto e jogar para os dias de hoje. Olha, só precisa aceitar Jesus, o resto você não precisa aceitar nada. Porque o texto lá, os judeus já aceitavam tudo. Sim. Só não aceitavam Jesus como Messias. Certo. Eles eram zelosos em lei, guardavam sábado, guardavam até demais, era extremo. Até Eles criaram algumas leis, em cima, né? lei fardos, em cima daquilo que Deus não pediu que isso. Mas ele já tinha entendimento, faltava aceitar verdadeiramente Cristo Jesus. A realidade do evangelho. Reuniu todo mundo no corpo. Mas a gente não pode, o que o Alexandre está querendo dizer, é que a gente não pode pegar esse texto lá com um gentil que não entende nada e falar só isso, aceitando Jesus. Só Jesus, fora com lei, fora com alimentação. Não, você tem que chegar lá agora você vai pegar o evangelho para o gentil, ele vai pegar o evangelho, o real que já está aqui. Mas para ele entender o real, ele vai ter que entender a sombra. Ele tem que entender a plataforma, né? Exatamente. O evangelho compactado, o evangelho em símbolos. Para entender o evangelho real. Né? Senão ele não consegue compreender. Aí você tem uma noção quando você vê o discurso de Paulo ali na Ágora, né? Quando ele entrou ali e ele viu um altar desconhecido, ele fez uma dissertação. Ele começou contando, né, a história. Ele começou mostrando que a crença ao Deus desconhecido ela é uma crença viável, porque o Deus não pode habitar em coisas feitas por mãos humanas. E aí ele começa falando isso, ele pegou algo do contexto deles para falar do Deus verdadeiro. Se qualquer pessoa na igreja de 27º dia, chegar na igreja de 27º dia e assim, um ensinador e um aluno. O ensinador vai ensinar para o aluno.
Ó, você aceita só Cristo e essas doutrinas pode deixar de lado que não tem nada a ver. Então a nossa igreja perde a razão de existir. Então, O fundamento, as colunas, que é o fundamento. Exatamente. O camarada vai... Como é que ele vai entender o milênio? Como é que ele vai entender o juízo investigativo? Não precisa. Vilani, interessante. Tornar a igreja comum. Interessante, Vilani, que você fala só aceita Jesus, é um evangelho aleijado, né? Não é evangelho eterno, não é evangelho. Porque É outro evangelho. É outro evangelho. É Outro que não é fundamento da nossa que não é fundamentado na palavra de Deus, que traz união. Porque o verdadeiro evangelho, conforme mesmo Paulo fala, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a transformação da pessoa. Não importa se ele é judeu, se ele é grego, se ele é estrangeiro, são todos se unindo na plataforma da verdade. Em busca do quê? Pelo poder de Deus, em busca da santidade. Exatamente. Um preparo para a volta do Senhor Jesus Cristo. E se não há nisso, Jesus diz assim, ó, Jesus fala assim, ele está falando do Antigo Testamento. É claro que hoje nós sabemos que é o novo. Examinar a Escritura, porque julgar nela tem vida eterna. E elas que falam de mim. Ele está falando do Antigo Testamento, não tinha um novo. E depois lá ele falou tudo, sacrifício, isso, tudo fala de mim. Exatamente, ele falou isso. E depois ele fala, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Para ter vida. Isso. Ele completa lá, né? Então as escrituras é vida eterna, irmão. Não é só amuleto, Jesus, ficar com amuleto, sabe? Ai, o nome de Jesus, eu só tenho o nome de Jesus na boca e aí vai cair naquele texto, expor-me-on com seus lábios. Jesus, louvado seja Deus, exatamente. mas seu coração está longe. Pois é isso mesmo que acontece. Lá no livro de Lucas fala assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se quando eu digo alguma coisa vocês não querem praticar, não é? Então, ou seja, é mais ou menos nessa mesma linha. Quando fala de Jesus, nós temos aí os católicos falando de Maria. Irmãos, que diferença há do católico falando de Maria, o evangelho falando só Jesus, 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 se de maneira prática não há nada, não há transformação nenhuma de vida? Se a pessoa vira um amuleto, vira como se fosse um amigo imaginário. Eu tenho um amigo imaginário, chama fulano, é a mesma coisa, que diferença faz? Olha o que o grande conflito fala aqui. Eu não vou ler, é coisa rápida. É na página, se você quiser acompanhar, pode acompanhar aí, ó, nesse conflito aqui, ó. Na página 261 até 265. Vou ler só um pouquinho para você ver a situação aqui, como é que vai ser. O capítulo desse aí, qual que é o capítulo? Progressos na Inglaterra. Progresso na Inglaterra. Entre os mais acérrimos inimigos do Evangelho de Cristo, disse Wesley, estão os que abertamente e explicitamente julgam a lei, falam mal da lei, ensina os homens a destruir, anular, afrouxar, desfazer a obrigação de observância da lei. Não apenas um dos menores ou dos maiores mandamentos, mas todos eles, de uma vez só. A mais surpreendente de todas as circunstâncias que acompanham este grande engano é que os que a ele se entregam, creem que realmente honram a Cristo, subvertendo sua lei, e que então a engrandeceu o caráter quando se encontram a destruir sua doutrina. Sim, honram-no, exatamente como fez Judas quando disse, eu te saldo, mestre, e o beijou. E ele pode de maneira igualmente justa dizer a cada um deles, traeis o Filho do Homem com um beijo. Que coisa, hein? Então vocês continuam vendo que isso aqui expande o assunto. Lá expande bem o assunto. Então, qualquer pessoa que afrouxe, dê a entender que não precisa obedecer nenhum dos mandamentos, ou todos por completo, ele está traindo a Jesus. Que nem Judas fez. Exatamente como Judas. Sim. Vamos lá na segunda-feira então. 2 Coríntios, Ricardo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 21. Esse é o texto que a gente mais costuma falar, né? Pelo menos no verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novo. Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17 até o 21. Verso 17 diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ainda continua o verso 20. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Rogamo-vos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu pecado, ele
ou constituiu o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Olha lá. Então vamos comentar esse ministério aí, irmão, da reconciliação. O que quer dizer isso? O que é isso na prática? A base ali, né, tá em ser nova criatura. Vamos tentar contextualizar bem a situação hoje na igreja. Um pastor chega num distrito, isso já aconteceu muito. Aí ele aprende, fulano de tal não fala com cicrano. Beltrano não fala com outro fulano, eles não se dão. Ou então o irmão, você mora aqui, mas frequenta outra igreja porque eles não se dão com os irmãos daqui. Olha, falando em cristianismo, irmãos, isso é inaceitável. Porque o próprio mestre falou, né, que nós devemos amar os nossos inimigos. Imagina os nossos irmãos da igreja. Agora, é óbvio que nós devemos colocar em risco nenhuma das nossas doutrinas. Aqui no livro Mensagens Escolhidas, olha o que fala aqui. Deus é desonrado, está na página 87, volume 1, Mensagens Escolhidas. Deus é desonrado quando deixamos de dizer claramente a verdade uns aos outros. Então, Deus é desonrado, temos que falar a verdade. Agora ela fala como deve ser falada a verdade. Devemos, porém, dizer a verdade em amor, pondo ternura e benevolência em nossa voz. Irmãos, devemos buscar. Se nós estamos certos e o irmão não gosta da gente, devemos ir até o irmão e perguntar: irmão, por que você não gosta de mim? Eu fiz alguma coisa, eu te ofendi? Mesmo nós estamos... Se depender de vós, tem paz com todos. E se esse irmão disser assim: você não é boa, irmão, você falou um negócio lá que eu não gostei não. E você fala uma verdade, e aí como é que fica? Não, aqui está claramente o que a irmã White fala. Você tem que falar... complicado, mas você fez sua parte. Exatamente. Você fez sua parte, então devemos chegar. Exatamente. Aliás, eu gostaria até de falar desse ponto. Vamos supor que tem um irmão na igreja que ele está falando algo que está de acordo com a Bíblia, escrita profecia, só que a igreja não está entendendo. Qual é a melhor maneira da gente lidar com isso? Primeira coisa que eu indicaria para um irmão ou para um grupo de irmãos que esteja passando por uma situação como essa é muita oração. Jejum, joelho no chão, específico. Quando eu falo muita oração, é específica, falando específico desse problema, apresentando ao Senhor esse problema. E nós já tivemos experiências semelhantes de apresentar casos, jejuar. Lembra? A gente nós já fizemos isso, de marcar hora, vamos marcar hora, convida um irmão que sabe do problema, o irmão que está do teu lado, que esteja em outro estado, em outro país, marca um horário, fala, vamos jejuar por esse problema, esse assunto, e apresenta mais de uma vez ao Senhor antes de levar ou durante, quando você estiver levando. Irmãos, o jejum tem muito poder e Deus zela muito, por essa mensagem aqui, o Senhor, Ele zela muito. Então falta a consagração nossa, se nós apresentarmos essa mensagem com o poder que vem dos céus. A primeira coisa que você tem que entender, que nós temos que entender, é que essa mensagem, essa luta não é nossa, ela é de Deus. Lá em Crônicas, ali no livro de Crônicas, fala assim, acho que é em Crônicas 20, o rei estava precisando de uma palavra, o profeta fala ali que essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Porque seria muito mais aconchegante para nós ficar em casa, dormindo. Para que ter cargo na igreja? Se eu já sou salvo pela fé em Cristo, não é por teu cargo, então, por mim, eu ficava sem cargo, só assistindo tudo. Mas é porque eu estou vendo a mensagem de Deus sendo pisada. Mensagem de Deus. Então a luta é de quem? A luta é dele. E eu faço parte do exército dele. Por isso eu tenho que lutar da maneira de Deus. Eu tenho que ajoelhar e lutar da maneira dele. E eu tenho aprendido isso. Então é oração. Muitas das vezes o tempo vai dar a resposta. Mas como está escrito aqui, nunca deve deixar de dizer a verdade. Exatamente. Nunca. Isso é que o livro de Efésios 4:25 fala isso, Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, o pastor da igreja, o ancião da igreja, todos nós aqui, Deus fala para mim, Evilânio, você deixa a mentira e fala a verdade. Então, o pastor da igreja, pastor, deixa a mentira e fala a verdade para o membro da igreja. Todos nós temos que deixar a mentira, primeiro deixar a mentira, depois falar a verdade. É assim que tem que fazer. Olha só que interessante aqui, Eu quero ler aqui, Conselhos sobre regime alimentar. Aqui no capítulo, falando a respeito do jejum. Olha só, Potágoras, jejum, olha que interessante. Fala assim, os que sinceramente desejam a verdade não serão relutantes em franquear a investigação e crítica às suas posições. E não se aborrecerão se as suas opiniões e ideias forem contraditas. Esse foi o espírito acariciado entre nós 40 anos atrás,
reuníamos com a alma opressa, orando para que fôssemos unidos na fé e na doutrina. Olha só, pois sabíamos que Cristo não é dividido. Um ponto de cada vez era tomado como assunto de investigação. A solenidade caracterizava esses concílios de investigação. As escrituras eram abertas com uma intuição de reverência. Muitas vezes jejuávamos, a fim de que estivéssemos mais habilitados a compreender a verdade. Aí, irmãos, você vê, né, quando a gente fala de reconciliação, que está correto, né, não deveria, tem que falar a verdade mesmo. E aí, mas aí o Protágoras mencionou que tem situações que tem que ter jejum mesmo, tem que ter jejum. Agora, irmãos, vocês percebem que há muitas pessoas que não suportam, né? Não vou dizer não gostam, vou dizer não suportam ser contrariados. Você já percebeu? Sim. Não suportam, orgulho, não suporta ser contrariado. Até parece, irmãos, me perdoe a palavra, talvez o irmão aí que está nos assistindo, talvez já passou por esse tipo de transtorno, ou agindo de um modo de um lado ou do outro. Gente, mas quem disse que eu sou o detentor da verdade, que eu sou conhecedor, que na minha boca, que é a palavra certa de confiança? Eu sou um homem falho, eu sou me sujeito a erros, entendeu? Então assim, ninguém é obrigado a acreditar em mim, Protágoras, ninguém é obrigado a aceitar minha palavra como verdade absoluta. Exatamente. Então eu tenho que pegar, a pessoa me chama, não é bem assim. Aí você vai lá e humildemente você conversa com ela, não, eu estou falando por causa disso. Se você tiver claramente amparado, né, sobre o assim diz o Senhor, quando eu falo assim diz o Senhor, nós adventistas do sétimo dia, nós cremos que o assim diz o Senhor é a Bíblia e o Espírito de profecia, certo? Então se você está amparado no assim diz o Senhor, você não precisa ficar se estressando, se alterando, brigando com as pessoas, causando mais problemas ainda. Isso entendeu? É claro que nós sabemos que cada um tem seu ponto de vista específico. Sim. Tem seu ponto de vista e nós respeitamos. Só que é o seguinte, quando a gente fala na questão, a palavra de Deus, não existe meu ponto específico e nem seu ponto específico, Evilane. Porque nossos pontos específicos, desculpa a linguagem, talvez seja mais forte, é lixo diante da palavra de Deus. O meu ponto específico, quando fala na palavra de Deus, não vale nada. Não vale nada. O que vale é o que está escrito. Ah, tá. Ah, Evilane, está escrito isso. Então vamos nós dois para cá. É aqui que temos que ficar. Isso. É assim que funciona. É assim que funciona. É claro, com toda a bondade, misericórdia e compaixão pelo irmão, porque para o local onde você quer ir, que é os céus, que é o lar eterno, esse lar maravilhoso, tem lugar para todo mundo. E eu tenho certeza que ninguém quer ficar sozinho lá, não é verdade? Exatamente. Tem um texto aqui no Grande Conflito, na página 461, e restauração da verdade. Você pode ler a página toda, eu vou ver só um pouquinho. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca poderão refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Então, não adianta a gente, nós estamos fazendo esse comentário, nós estamos fazendo esse comentário, é ilusão nossa pensar que todas as pessoas vão aceitar esse comentário de bom grado. Não vai. Isso é ilusão. Não vai. Agora, independentemente que aceite ou que deixe de aceitar, nós temos que fazer. Só para fechar, então, 2 Coríntios 5,17, nós somos nova criatura. Nós, como somos nova criatura, reconciliamos com Cristo e reconcilia com os outros. Porque todos, quando são nova criatura, sobem na plataforma da verdade, nova criatura. Quem não é nova criatura fica embaixo. Fica lá embaixo. Então tem que subir, aí está reconciliado com Jesus e com os irmãos. Amém? É uma consequência. A pessoa ser nova criatura, a união, a unidade, é uma consequência. E vai se unir a nova criatura também. Sim. Agora, camarada, agora a gente tem que usar o bom senso. Gente, nós temos que dizer aqui, um apóstata só encontra paz quando encontra outra apóstata. Então vai ser muito difícil um adventista do sétimo dia que ele valoriza o estudo da Bíblia, do Espírito e profecia, as doutrinas, a prática. Lógico, a prática, se a gente ter Bíblia, Espírito e profecia, ficar só aquele sentimento mental na mente, isso não funciona. É a prática. A prática é assim que Deus quer, né? Então, se defende tudo isso, não vai ter como manter uma unidade
uma pessoa totalmente que é totalmente o inverso. Não tem como. Isso é impossível. Andarão os dois juntos? Não tem como. Andarão os dois juntos se os dois não estiverem de acordo? Exatamente. Só que o que estuda, o que tá batalhando para seguir a Cristo, ele não vai desprezar a pessoa. E nem tampouco maltratá-la. Isso não, porque isso é anticristão. Sim. Isso é uma atitude anticristã. Mas ele tem que testemunhar. Para no dia do juízo. Exatamente. Tem que testemunhar para ela. Para no dia do juízo ele não falar, eu nunca tinha oportunidade. Não. Aí, aliás, aquele próprio irmão, no testemunho do dia do juízo, vai falar: ó, ele estava ali na tua igreja, ele orou por você, ele jejuou, ele passou madrugada orando por você. Entendeu? Então, essa tem que ser as nossas armas. Então, tem um irmão causando problema dentro da igreja. Quantas vezes nós acordamos de madrugada por ele? Quantas vezes a gente marca por WhatsApp assim: irmãos, vamos se juntar, vamos acordar às 3 horas da manhã para orar por fulano? A gente faz isso? Não, a gente manda por WhatsApp e é fofoca mesmo, fulano de tal, é desordeiro, é isso. Não, o Senhor já nos colocou uma arma, como lutar. Terça-feira, irmãos, agora é a unidade prática. Leia aí para nós, Ricardo, Efésios 4:25, o Evelano leu, e Efésios 5:2. Efésios capítulo 5, verso 2. Efésios 5, verso 2 diz assim, ó: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E Efésios 4:25 diz que fala a cada um A verdade, seu irmão, a né? verdade ao seu irmão. Então, irmão, o que é essa unidade prática? Aí o texto aí falou de verdade e de amor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós já citamos aqui algumas coisas que encaixam. Mas vamos citar uma situação. Você vê um irmão que está numa situação de pecado terrível. O que é que está em perigo? O irmão, como é que o irmão está em perigo? Qual é o perigo que ele, ali naquela situação? Qual é o perigo que ele está? Olha, Evilânio, sabe, eu vejo nesse ponto duas coisas. Primeiramente, a vida dele, e depois, se ele é uma pessoa que as pessoas conhecem ele como ele é daquela igreja, um mau testemunho terrível que pode atrapalhar as pessoas de querer vir, pessoas lá fora. Satanás usa isso, você sabe disso? De querer entrar no caminho da verdade. Quando a gente fala de unidade prática, eu vejo como um bom testemunho também, assim, a pessoa se aproximar de Deus, porque uma coisa é bem clara, está lá em Mateus 5, verso 16, que deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, diante dos homens, porque eles vão ver a sua luz, seu testemunho, certo, de filho de Deus, e vão glorificar o Pai. Agora imagina se ele está numa situação que você colocou assim, está num pecado terrível, se é entre ele e Deus, ninguém sabe, já é ruim. Mas se uma pessoa souber qual é o dever da pessoa que diz que ama, o dever. Com espírito de oração, que nem nós puxamos um momento anterior, com espírito de oração, ir lá, tentar salvar seu irmão. Exatamente. Fala a verdade, cada um seu irmão. Vai lá, visita o irmão, conversa com o irmão. Agora a pessoa fazer o inverso. Um ancião, sei lá quem for da igreja, um membro da igreja, pega uma pessoa na falta. Aí, em vez dele ir lá no irmão, conversar com o irmão, em particular, não. Ele espalha. Diz para um, diz para outro, diz para um, diz para outro. Acontece muito. Uma tragédia espiritual para a igreja. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Aí acaba virando um telefone sem fio, o famoso telefone sem fio, acaba aumentando, né? Fofoca do diabo. E isso é muito ruim. E muitas das vezes essa fofoca acaba afetando até pessoas que não é da igreja. Sim. Isso é muito ruim, porque nós estamos na sociedade, não é? Então, isso é muito triste. Então tem que ser falado com o irmão. Interessante, Potário, você falou aí, né, afeta as pessoas que não são da igreja. E por incrível que pareça, irmãos, pode acreditar, essas pessoas, o fato de elas não ser da igreja não significa que elas não sabem como a igreja deve proceder. Entendeu? O fato de elas não saberem como é que é a igreja não significa que eles não sabem como deve proceder. Quantas vezes, talvez, eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Olha, aquele fulano da igreja tal ainda disse que é crente. Fazendo isso, o crente anda assim, crente fala essas coisas, crente faz isso, crente come essas coisas, entendeu? Então assim, mesmo pessoas que nunca entrou na igreja, estou falando de igreja no contexto geral, não estou falando só de igreja adventista, qualquer igreja que chama pelo nome de Cristo, as pessoas falam, pessoa que não é da igreja fala assim, crente agindo assim, isso não é crente não. Aí um fala assim, isso é falso profeta, rapaz, isso é mentira. Por isso que tem um texto aqui, ó, então, até na lição, das Sinais do Tempo, revista Sinais do Tempo, 16 de julho, de 1902, todo cristão deve ser o que Cristo foi em sua vida nesta terra. Ele é nosso exemplo não apenas em sua pureza imaculada, mas em sua paciência, mansidão e disposição cativante.
Então todo cristão deve ser o que Cristo foi em sua vida nessa terra. É verdade. Irmão, se todo mundo começar a copiar Jesus, né, o meu foco é Jesus, a união é prática. Tá, já acontece a união. Já começa. Porque, ó, já tá começa todo mundo indo aqui, ó, chegou perto de Jesus, tá todo mundo junto. Exatamente. Não como tem se fosse um homem só. Um homem só, pronto. Exatamente. Deixa eu dar algumas páginas aqui para os irmãos acompanhar aí. Irmãos, vocês podem conferir Educação, página 286, Testemunho para Ministro 101, Atos Apóstolos 4, 176 e Testemunho, volume 2, Testemunho para a Igreja na página 177 e na página também 145, né? E tem o Patriarcas e Profetas na página 439 e 496. Tem muitas páginas aqui, mas não vou dar não, que é muita coisa. Então esses textos fala tudo da unidade prática, como se unir, né? Em Cristo, como se unir. Tem um texto aqui que eu quero emendar quando o Ricardo falou, os irmãos podem comentar. Por que as pessoas hoje, por que a igreja não cresce? Aí a gente tenta estourar balão, dar geladeira, dar computador, e a igreja não enche. Por quê? Está fazendo coisas carnais. Aqui, ó. O Senhor não opera agora no sentido de trazer muitas almas para a verdade por causa dos membros da igreja, por causa de nós, que nunca se converteram. E com uma vez se converteram, mas se extraviaram. Evangelismo, página 110, está no planejamento das reuniões, o capítulo. E outro texto aqui embaixo, bem curtinho. Houvesse, porém, os crentes, na verdade, purificado seu coração pela obediência mesma, na verdade, tivesse sentido a importância do conhecimento da polidez das maneiras na obra de Cristo, onde uma alma salvou, teríamos 20. Então, irmão, por que a igreja não cresce? Por causa da própria igreja mesmo. Falta testemunho. Falta de consagração. Aí ficam batendo só numa tecla. Não, mas porque a igreja está brigando, mau testemunho. Mas estão batendo no fruto. Tem que bater na raiz. A confusão, a briga entre os irmãos é o fruto. Tem que bater na raiz. Ficar cortando fruto, Não resolve nada. corta o fruto, vai nascer outro. Tem que bater na raiz. Qual é a raiz? Espiritualidade. A espiritualidade está fraca, não se prega a verdade presente nos púlpitos, se enrolam. Quando vai fazer reuniões evangelísticas, é aquela da geladeira, da fogão, quem vir vai ganhar a rifa. E não vai crescer espiritualmente. Não vai crescer nunca. E é interessante, Vai dar só fruto, mal nós estamos vivendo uma época muito assim, triste. É a palavra que vem na minha mente, triste. Porque nós costumamos falar, isso é fato, costumamos falar, o jovem é o futuro da igreja, o jovem é o futuro da igreja. Mas eu fico pensando, irmão, você que está nos vendo aí, como é que o jovem é tratado na igreja? Será que os mais velhos, né, aqueles que são mais experientes, os líderes, porque a gente pensa, muitas vezes a pessoa pensa que o líder é só quem tem cargo, né? Mas não é, só aqueles homens e mulheres que têm experiência, eles são a liderança, eles têm a influência. O que nós estamos fazendo para levar esses jovens à questão espiritual, à espiritualidade? Eu não vejo, particularmente, as igrejas, no modo geral, se preocupando com a espiritualidade dos mais jovens. Eu vejo eles se preocupando em segurar o jovem na igreja. Segurar jovem na igreja, irmãos, uma vez eu lembro que eu vi um pregador, acho que a gente até lembra naquela época, que falou assim: se Jesus não segurar o jovem na igreja, não tem quem segure. Não tem quem segure. Então, se você não traz a criança, um menino, o jovem para a questão espiritual, né, a importância, ele tem a clareza de que o que Cristo fez por ele, o que Cristo faz nele, né, a importância que ele tem para Deus. Se eu não consigo mostrar isso para ele, não somente com as palavras, mas com a vida também, porque não adianta somente eu falar, mas eu tenho que mostrar na minha vida que eu creio nisso. Como é que eu espero que esse jovem seja o líder da igreja, um líder espiritual, se eu mesmo não estou alimentando esse menino, essa menina espiritualmente falando? Eu estou falando num contexto de jovens, né? É o amanhã da igreja, exatamente. É o amanhã, e aí como é que eu faço isso? Na verdade, se você for olhar bem o hoje, que já representa um passado, né, de ontem, já mostra que a situação não está tão boa. E imagine como será o amanhã. Então, isso que você falou é de suma importância. E eu vejo isso de maneira geral, não só no jovem, tentando segurar as pessoas por métodos carnais, né? E às vezes existe também um tratamento diferenciado. Então, se o irmão aqui ganha muito dinheiro, eu vou tocar nos pecados dele. Não, eu vou dar um certo, vamos dizer assim... Suavizar para ele, né? Para os outros eu vou... porque tem a grana, né? A grana é que não pode agir com hipocrisia. Aí vira política. Não, mas é isso mesmo. Mas é o que tem acontecido. Uma pessoa que tem a mente carnal,
ela vai olhar pro cifrão lá, a nota de 100. É isso mesmo. Irmão, se vocês estão falando vida política, o Espírito Santo, o que ele faz? Não, você tira. Não adianta, irmão, vai ficar aquela brigada do Espírito Santo. Aí eu chego. Não adianta. Só quando se humilhar em jejum e oração, o Espírito Santo. Aí eu posso entrar. E aí, Alexandre? E aí, Senão, irmão, vai bater até a volta de Jesus. Mas se o Espírito Santo se afasta, alguém se aproxima. Mas você pode. Sim, é outro. Mas você pode ver, gente. Vocês podem ver que. E ele manda poder e o povo ainda dá-me a tua glória, como a irmã fala. O povo pedindo, dá-me a tua glória. Verdade. E ele manda o poder que parece ser do Espírito Santo. Parece. Isso, aí é a glória do diabo, né? Interessante, Alexandre, que você mesmo falou, essa questão política, né? Essa pessoa que com questão política, não é Deus trabalhando ali. E aí você vê muitas pessoas em cargo de liderança agindo com politicagem mesmo, sabe? Em vez de deixar Deus ser Deus, Deus trabalhar, ele quer agir, é como se estivesse falando assim, não, Deus não sabe o que é, Deus não sabe agir direito, eu vou mostrar como é que faz. Aí isso mexe com os jovens, aí vai para outros setores da igreja, aí entra até em comissões de nomeação e tudo. Não, eu vou colocar o Evilânio, porque o Evilânio é um camarada que concorda comigo com as minhas ideias. Eu protejo as costas dele, ele protege a minha, e a gente está bem. A gente tá bem. Então, e aí é uma coisa que tão terrível, que é bem claro, a gente sabe que não é Deus que está tomando conta, é o diabo mesmo, certo? Está tomando conta. E assim, e se alguma coisa está dando certo para eles ali, não está vindo a bênção da parte de Deus, ali é o inimigo fazendo dar certo as coisas deles, porque Deus não. E isso é muito triste. Nós temos presenciado isso. Um ancião espiritual em uma igreja, uma pessoa que é espiritual, que vai ser indicado para ancião, mas o pastor prefere uma outra pessoa porque exatamente por causa dessa política. Sim. Mas eu quero fulano de tal, e vai lá e apresenta. Eu vi um caso muito triste em que foi indicado para ancião um jovem de 19 anos que tinha menos de um ano de batizado e ele não tinha noção nenhuma do que era adventismo, mas ele foi indicado pelo próprio pastor porque ele levava as coisas tudo para o pastor, né? Então, e ficou muito ruim depois, porque como ele não conhecia, ele queria agir igual se agia nas igrejas evangélicas, um neófito. Então, isso conta também, isso é muito ruim, o Espírito Santo sai, isso é politicagem. Isso então, é tão terrível. Dentro da igreja, eu vou escolher um cargo, alguém que é dos meus, não é uma pessoa que é espiritual, não é alguém que está lutando pela igreja. Então, isso é muito ruim. A gente orar pela vez, vamos ver quem é espiritual, quem está batendo aqui, não, nós olha, você vai me agradar. E, irmão, se um pastor é espiritual, ele não deve nem ficar opinando, eu quero botar água comigo. Ele ora, Deus, manda os mais espirituais comigo. Se o pastor é espiritual, agora se é político, ele já faz aliança, não, esse aqui é comigo. Ele mexe os pauzinhos. Importa se ele não é espiritual, importa que ele vai aceitar tudo que eu vou falar. Sim. Isso é político. O Espírito Santo não dá. Não opera. Um pastor numa igreja, ele não faz nada sozinho. Então o que acontece? Ele pode muito bem tentar influenciar uma comissão para essa questão do ano eletivo, né, que chega no final do ano, vai escolher a comissão pequena, a comissão grande, e vai escolher os líderes. Ele pode tentar influenciar. Mas os irmãos, eles têm responsabilidade. Agora, se os irmãos se negam a agir com responsabilidade, aí é aquela história, né? Aí vem o Papa. Né? Lá no passado foi isso. Surgiu o papado assim. Começou os irmãos a retirar suas responsabilidades, aí o Papa apareceu. Aqui estou, para comandar vocês. Né? Vamos lá. Quarta-feira agora, irmão, unidade em meio à diversidade. Esse é o ponto bom. Romanos 14, verso 1 a 6, Ricardo. Lê para nós. Esse é um tema que muitas às vezes distorce, até mesmo entre nós adventistas, que já tem uma luz maior que Deus deu, distorce esse texto. Romanos 14, verso 1 a 6. Capítulo 14, do verso 1, começa assim: Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Porque um crê que ele pode comer todas as coisas, e outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julga o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas ele está firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que distingue o dia, para o Senhor distingue, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus.
Então, irmãos, unidade em meio à diversidade. O que esse texto está falando aí? Interessante, irmãos, que você chamou aí. Muitas pessoas distorcem mesmo, Alexandre. E você pode ver que esse texto, quando Paulo está falando, Paulo não está falando de questões doutrinárias. Paulo não está falando de questão doutrinária. Você pode ver, era assunto secundário. Sim, exatamente. Sabe? Assunto secundário. Então, é que nem, por exemplo, assim, eu gosto de azul, você gosta de verde. 144 mil é literal ou é simbólico? Não foi batido o martelo. Ou seja, que tinha muito entre os judeus lá. Você precisa lavar a mão 7 vezes para você comer. Isso. O outro lavava 6 e você está fora. Não, aí ficava aquela guerra. Lava 7, 5 vezes, 4. Quantas vezes nós lavamos a mão para comer? Então, coisa que não crescia espiritualmente. Ainda tinha também a jornada de um sábado, você tem que andar tanto no sábado. Deus nunca falou nada disso, quanto que tinha que andar no sábado. Sim. Eles começavam a inventar coisas. E assim, homens trazendo várias as suas ideias particulares, peculiares, e querendo colocar como se fosse fundamento para a fé. Sim. Entendeu? E aí causa todo aquele problema. Aí fala assim, unidade em meio à diversidade. Gente, me perdoe a palavra. Entre o povo de Deus, esse negócio de diversidade tem que ficar para lá. É só unidade na verdade. Sim. É na verdade. Porque o que eu penso, Evilânio, eu gosto de jiló, você gosta de chuchu, e daí qual o problema? Eu vou implicar com você por causa disso, que você gosta de comer chuchu, eu gosto de comer giló. Eu tô falando, claro, nós estamos falando uma linguagem bem simplória, né? Simplória. Então assim, se não tem nada a ver com a verdade, se não tem nada a ver com a palavra, se não tem nada a ver com nossos votos batismais, sabe aqueles votos que você fez, que você falou sim, sabe as 28 crenças que você falou sim, que você tomou os 28 estudos lá, por meio do mensageiro que Deus enviou para você. E aí foi talvez o ancião, foi lá para poder fazer aquela preencher sua ficha, que você falou sim, é aquilo ali que você tem que se firmar. Qualquer coisa fora, qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de coisa que não está batido o martelo, você pode ter opinião, mas colocar como se fosse, tem que fazer isso, senão... Mas esse texto aqui, ele está falando de uma situação lá. Não tem nada a ver com nós cá. Então é a situação lá, é um contexto. Aí tem muitos irmãos que pegam esse texto, tá vendo? Quem come legumes é fraco. Sim. Não. Não tem nada, esse texto aqui não tem nada a ver. Não, a gente entende, claro, mas o foco da lição aí é tentar mostrar esses pontos, alguns lá pontos. No passado. Sim, mas hoje, mas a ideia é trazer para hoje. Isso. Quais são os pontos hoje que às vezes nós perdemos tempo discutindo, exatamente, que não era para a gente estar... Aí está falando de irmão fraco na fé. Então o que acontece? Lá, por causa daquela questão, a batalha dos judeus com aquela questão cerimonial. Não sei não, esse mercado aí eu acho que não tem, não sei se é pouco, se não foi sacrificado aí, não sei. Então, Paulo mesmo falou, o ídolo não é nada. A pessoa, você vê um irmão, vai lá e compra esse negócio, e o ídolo não é nada. Paulo falou que o ídolo não é nada. Mas aí, alguns... Por causa dessa questão, eu vou ficar só com os vegetais mesmo, que essa comida aí é complicada aí. Aí tem aquele contexto lá. Sim. E de dias também, de junho, aquele negócio todo. Sim. Tem aquele contexto. Aí você vê porque os adventistas, distorcem esse texto, eles caem numa rede que eles fogem, mas caem na rede. Não, mas o adventista que fica argumentando com esse texto aí, isso é uma tremenda ignorância. Não, eu apostasia, porque a ignorância. Se pegar o pé da letra, que é legumes, aqui vai falar do sábado também, então não pode ser, cada um guarda o seu dia. É ignorância. Porque no verso 6, quem xinga esse dia para o Senhor. Então, ou seja, se você guarda sábado e se o outro guarda domingo, não tem problema nenhum. Então, cuidado quando você pega esse texto aí de falar de alimentação, você cai no sábado e os evangélicos usam esse capítulo para ir contra os adventistas. Sim. Então, aqui está falando o que o Fernando está falando, é coisa cerimonial, sabe? E é lá na situação deles lá. Isso, não tem nada a ver de alimento, porque aqui fala assim, aquele que come legumes é fraco. Tá indo contra Daniel, porque Daniel comeu legumes e foi o mais forte. Sim. Então não pode, a Bíblia não pode contradizer. Mas entender que hoje existem outras coisas substituindo essas questões que estavam lá atrás. Às vezes nós entramos em debates, às vezes... Assunto que não de maneira acalorada. E não é nem errado a gente discutir. O que você acha de 144 mil? Mas você pode propor. Mas você não vai excluir. Então você é dissidente porque você não crê. Ou seja, os dois, tanto que é literal, simbólico, os dois, irmãos, não é ponto de doutrinar. Vai se perder porque é literal, o outro vai se perder porque não é literal. Tá bem.
O que nós temos que saber como 144 mil tem que viver. Exatamente, a qualidade. Aí né, sim, aí é outra história. aí sim. Mas se é literal, simbólico, não. O importante é nós estar lá, ser o último da fila, o primeiro. Vamos pro céu, vamos pra glória. Olha só que Amém. interessante. Olha só que interessante que fala aqui, ó. Mente, caráter e personalidade. Olha só, aqui na página 244, e o capítulo é Amor Fraternal. Olha só o que diz. Os que amam a Jesus e as almas pelas quais ele morreu seguirão as coisas que promovem a paz. Para começo de conversa, isso é verdade. Vai querer paz, não vai querer confusão. Devem, porém, tomar cuidado para que em seus empenhos para evitar discórdia, eles não comprometam a verdade. E querendo guardar-se da divisão, não sacrifiquem princípios. Olha só, a verdadeira fraternidade jamais pode ser mantida pelo comprometimento de princípios. Nossa, é forte, né? Ao se aproximarem os cristãos do modelo da semelhança de Cristo e tornarem-se puros em espírito e ação, sentirão o veneno da serpente. Quanto mais se aproxima de Cristo, mais o diabo vai querer perturbá-lo. Ainda continua. A oposição dos filhos da desobediência é excitada pela demonstração de um cristianismo que é espiritual. Mas, aqui nesse caso, a paz e a harmonia obtida por muitas concessões para evitar todas as diferenças de opinião não merece esse nome. Paz e harmonia, obtida por abrir mão de um princípio, não merece esse nome. Ainda continua. Em caso de diferença de opinião entre homem e homem, às vezes deve-se fazer concessões. Nunca, porém, se deve sacrificar um jota ou tio do princípio para alcançar a harmonia. Agora, a opinião de homem pode dar paz. Irmão, a cortina da igreja vai ser vermelha, outra é amarela. Irmão, já teve igreja que eles ficam em comissão semanas e meia discutindo e brigando a cortina da igreja. Irmão, dá um passo para trás. Eu gosto de vermelho, meu irmão quer azul. Vou dar passo para trás. Pode pegar o azul, não. Dá passo para trás. Isso não é princípio. Sim. Mas fica aquela guerra. Aí quando vai em princípio, aí é relaxado. Aí não, aí você vê como nós somos, o diabo trabalha na semente. Aí o princípio abriu mão. Engraçado, o princípio abriu mão. Não. Vamos no sábado, né? Vamos fazer isso aí. Não, vamos lá fazer isso no sábado, não tem nada demais não, rapaz. É pra Jesus. Ele fala que é pra Jesus ainda. Sim. Aí você sabe que isso é errado. Não. Tá bom, né? Pra não ficar chato com o irmão ali, né? Eu vou lá, né? E aí... Gente. E aí acontece o que acontece, né? Mas é interessante esse texto que você leu, que a gente já presenciou em muitas comissões em que um irmão se levanta pela verdade e tem outros que sabem que aquele irmão está falando a verdade e fica quieto. No momento que talvez precise de uma voz ali, aí é pior. E ali se omite, irmãos que se omite no meio da comissão e depois da comissão dá um tapa nas costas e vão falar, você está certo, irmão. O Espírito de profecia, testemunho para a igreja, fala que é a pior abominação para Deus, é uma pessoa neutra. Ela fala que é pior do que um pecador declarado, uma pessoa neutra. Porque o camarada nem foi para o não, nem para o sim, ficou neutro. É a abominação a Deus. É aquele em cima do muro, né, Alexandre? Abominação. Ou em cima do muro que a gente gosta de falar. Então, e o Apocalipse fala que os covardes não entrarão. Não vai dar. Os covardes, a pessoa pratica covardia de diversas maneiras, né? Uma da maneira é de se acovardar diante de um monte de mentira e não revelar a verdade, né? Tem muitas pessoas que sabendo qual que é a verdade, vendo um irmãozinho ali apanhando sozinho, às vezes, seja na comissão, seja na igreja, e sabendo que aquele irmão está falando a verdade e não se manifesta. E aí a gente lê a história de Jesus, lê o Desejado, os 4 evangelhos e fala, Jesus lá, se eu tivesse lá, eu ia falar fora Barrabás e só de Jesus. Nós estaríamos igualzinho o povo, nós também, é o Barrabás, então vou com a multidão, solta Barrabás, igualzinho, idêntico, os anjos anotam, Alexandre, idêntico o povo que está lá no Barrabás, idêntico. Se você aceita... Se eu sou covarde aqui, porque eu não vou ser covarde lá. Se você tem o assim do Senhor, está escrito, e a grande maioria quer ouvir a voz de um líder que não tem o assim do Senhor e não está escrito, então ele está seguindo... Exatamente. A nossa igreja, ela tem uma comissão que dirige a igreja. O pastor ele não tem poder sobre a igreja, nenhuma outra pessoa, nem associação. Agora, nós temos que embasar todas as nossas ações no assim diz o Senhor. Então nós não somos subordinados. E o brasileiro, o que é o mais interessante é que eles não entendem, eles acham que tem que acatar a ordem, assim, abertamente. E às vezes acatam a ordem contra o assim diz o Senhor.
A igreja tem uma comissão para isso. Aconteceu alguma coisa que vocês viram que não está de acordo com as ensinos do Senhor, uma vez, não é nem nada assim tão grave, mas o pastor propôs mudar a doxologia. E a diaconisa ficou muito triste, muito decepcionada, só que ela não falou. Ela foi falar para mim depois, falou, não deveria ser feito isso. E ela até me explicou a razão, por quê, e eu concordei com ela. Mas eu falei, você deveria ter falado na comissão, porque se você falasse, a gente ia dar apoio, você é a chefe da diaconisa, e você que está cuidando desse ministério inteiro. Então, se o pastor ele vem e propõe algo, que é algo assim, simbólico, é só de ordem, né? Aquelas coisas de ordem, dava para ter falado, e a gente teria resolvido, e o pastor em questão, um pastor muito humilde, ele ia aceitar com certeza. Então, assim, a gente tem que entender isso. O povo brasileiro ele é muito dependente, ele lê muito pouco. Para começar, o povo brasileiro ele lê muito pouco. Então ele não sabe, ele não entende como se organiza. Ele não sabe como se organiza a nossa igreja. Ele não sabe que existe assuntos que foram votados e existem assuntos que não foram votados. Ele não sabe qual a diferença entre o manual e o Nisto Cremos. Ele não sabe. Então, qualquer coisa que alguém falar, ele acredita. E isso é muito ruim mesmo. Vamos lá na unidade, na missão agora, quinta-feira. Ricardo, lê para nós Lucas capítulo 22, verso 24. Eu vou ler aqui Atos 1, verso 14. Ó. Atos 1, verso 14. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão dele. E Atos capítulo 2, 1. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o verso 46 do capítulo 2 de Atos 46, diz assim, ó. E diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só que interessante. E aqui, essa leitura que você fez, Alexandre, é depois que Jesus foi embora, que eles receberam o Espírito Santo. E olha só antes, olha como eles estavam antes. Capítulo 22, verso 24. E houve também uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria se considerar o maior. Olha a mentalidade deles. Então vamos comentar a unidade de missão. O que foi essa transformação então? Vocês estavam querendo ser o melhor lá e agora está todo mundo unânime. Eles já estavam com Cristo. Passa 3 anos e meio com Cristo. Mas não estava com a verdade de Cristo. Não estavam. Estava com Cristo. Mas com a verdade de Cristo eles não estavam. Porque eles não aceitavam. Ele não estava querendo ser o maior. Jesus falou assim, quem quiser ser o maior faz o quê? Siva. Quer ser o maior? Cair nesse erro? Pode. Já está pode cair nesse erro. Nós estamos na igreja. Pode. Falando de Cristo e não está com Cristo. Olha só que interessante. Se não me der o cargo de ancião, não quero cargo nenhum. Não está com Cristo. Olha, não tem humildade. Não, quem quiser ser o maior na igreja, que sirva. Olha outro exemplo. O Protágoras falou uma coisa bem forte, mas olha outro exemplo. Você quer ver quando a pessoa não tem unidade na missão. Nós sabemos que a missão é levar o evangelho. É levar o evangelho para todo mundo. Aí eu vou lá, aí eu vou dar um estudo bíblico. Aí eu vou lá, eu estudo bíblico antigo, o Henrique Berg, ou alguns outros mais recentes. Vamos supor, aí eu vou lá e vou dar estudo bíblico para o Protágoras. O Vilani vai dar estudo bíblico para o Alexandre. Os dois são novos, né? Estão vindo para a igreja. Aí o Vilani vai lá. Olha, meu querido, olha, Alexandre, o negócio é assim, tudo bonitinho, mostra as 28 crenças claramente, nos mínimos detalhes, mostra tudo, e ele pergunta, e ele esclarece tudo, né? Aí eu vou lá, aí eu vou olhar, não, mas isso aqui eu não concordo, não. Eu não concordo, então eu vou até pular essa daqui, porque eu não concordo com isso. Já não está na unidade da missão. Já não está na unidade da missão, já tirei. Aí o que acontece? Aí eu chego assim, então, pô, tá, o negócio é assim, viu? Aí eu já pulo o estudo. Eu já pulei para o estudo, o Protágoras não viu mesmo. Então ele vai acreditar em mim a princípio, porque nós criamos um certo vínculo, certo? Aí os dois se batizaram, mesma coisa. Aí um dia chegou o Evilânio, chegou outra pessoa, vai pregar. Aí o Evilânio prega logo um assunto que eu já rejeito e que eu peguei e não falei para ele. Qual seria a atitude do Protágoras ouvindo aquele tipo de coisa? Ele falou, de onde você não tirou isso? E se é uma coisa ainda mais que talvez ele goste também das coisas erradas, porque eu também gosto, ele gosta também, sim. Aí piorou. Quer ver um assunto bem interessante que as pessoas estão evitando? É quando a gente fala na questão de mensagem de saúde hoje. Principalmente quando a gente fala na questão do café. Já percebeu? A pessoa pula, estão pulando hoje. Tem uma grande uma porcentagem dos adventistas de dia que eles consomem café. Então eles estão pulando. Você não vai pegar contra você. Não posso pegar. Você falar pro outro, aí eu estou pulando, aí eu falo assim, eu não vou falar de café. Eu falo, então, né? Você, é verdade. Aí você fala assim, é verdade, eu fiquei sabendo que adventista mensagem de saúde. É sim, a gente fala que é bom, é melhor a gente comer bastante legumes, verduras, né? Mas é assim, vai orando, né? Eu só falo isso, nem detalhe.
Sim. Aí a pessoa vai lá e toma um cafezinho, toma sua Coca-Cola e um monte de coisa lá. E aí, eu também gosto, também faço a mesma coisa. Aí chegou a Evilane e vai pregar. Fala assim, ó, irmão, nós temos que abandonar esse tipo de coisa. Aí você vai lá e lê, tomar café é pecado, tá lá E a ficha batismal tá clara lá. Tá bem claro a ficha batismal. Deixou café, deixou fumo. Ainda manda a pessoa assinar lá embaixo, lá, tá lá, tá a pergunta lá se a pessoa deixou café, deixou jogo de azar, tá lá na ficha batismal. Interessante, Protágoras. Às vezes, nós estamos vivendo um momento que muitas vezes as pessoas... Pelo menos um tempo atrás era assim. O líder ia lá, nesse caso talvez um ancião, ele ia lá antes, na pessoa, certo? Ele ia lá, chamava para fazer entrevista com a pessoa, né? Fazia entrevista, conversava tudo de novo. É como se fosse refazer todos os estudos e todas as dúvidas que a pessoa teria. E começava tudo, você concorda? Era mais de 2, 3 horas ali brincando, filho. Aí a pessoa ia lá, assinava. Aí hoje... Ainda levava a comissão no caso. Sim, levava a comissão depois. Levava a comissão para estar aí. Não, fulano de tal, fulano de eu tal. Fui lá. Tá aqui, aceitou as doutrinas, então vocês têm visto ele, muitos conhecem, ele mora no bairro, se faz alguma coisa errada. Tinha tudo isso. Agora hoje, olha como está acontecendo. Hoje a gente vai lá, batiza a pessoa. A pessoa tomou um estudo só, às vezes tomou um estudo, nem tomou direito, às vezes. Aí eu quero batizar. Ah, tá bom, vamos batizar. Muitas vezes nem passa na comissão. Não passa na comissão. Nem sabem quem é a pessoa. Já aconteceu, Alexandre, eu já presenciei comissões assim. Que a pessoa batizou tudo. Depois porque nós temos o costume até de dar uma lembrancinha, né? Depois que a gente dá um certificado de batismo, dá uma Bíblia para a pessoa. Aí já aconteceu de depois passar na comissão que esse homem podia ser batizado. Gente, mas já perdeu a graça, já foi batizado. Não tem lógica nenhuma. A comissão vai falar assim, não, o homem pode ser batizado, já foi batizado. Já foi batizado como? Contraditório. Que unidade tem isso aqui? Então, e olha só que coisa interessante. Se você for seguir o procedimento, primeiro tinha essa entrevista, depois levava para a comissão, depois era lido na igreja. A igreja aceitava a pessoa como um membro ou não. Não é? Então... O que está acontecendo no nosso meio? Será que por que a espiritualidade está tão longe? Será que nós temos seguido assim do Senhor? Será que os métodos do passado não estão funcionando mais? Nós devemos abrir os olhos. O Senhor Deus tem chamado, o Senhor Deus tem um povo. E o Senhor Deus vai nos cobrar. E eu digo mais, se na comissão a gente aprova batismo e se a gente sabe que a pessoa não está preparada, nós vamos ser responsáveis também diante de Deus. Sim. Aqui tem um texto aqui, ó, Atos dos Apóstolos 37. Ó. Esse dia de preparação que os discípulos ficaram foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram a necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para a obra de salvação. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Sentiam a responsabilidade que pesava sobre eles. Compreendiam que o Evangelho devia ser proclamado ao mundo e clamavam pelo poder de Cristo havia prometido. Ou seja, eles pediram o poder que Jesus tinha prometido para eles. Mensagem Escolhida, volume 1, diz assim, na página 165. Nossos irmãos devem compreender que o próprio eu necessita ser humilhado. Foi falado aqui, né, do ser maior, do ser menor, de servir. É imposto sob o domínio do Espírito Santo. O Senhor pede àqueles dentre nós que têm recebido grande esclarecimento que se converta diariamente. Esta é a mensagem que tenho de apresentar aos nossos redatores e aos presidentes e todas as associações. É preciso andarmos na luz enquanto temos luz, para que as trevas não venham sobre nós. Ou seja, então essa unidade na missão, essa unidade é a unidade de pessoas que se humilha, se converte dia a dia. E como o próprio Evilane já falou, não vai ser a igreja inteira. Porque o próprio Eventos Finais, eu li na lição passada, que esse tempo nunca chegará em que toda a igreja vai ser... Sempre temos dois grupos, sempre teve. O joio e o trigo. Mas a união está ali, naqueles que amam a verdade. E eu disse na última lição, ainda repito, que naquela época que estava todos unidos aqui em oração, 120 pessoas, a igreja de Deus não era esses 120 pessoas, a igreja de Deus era todo Israel. Eles deixaram de ser igreja quando Estevão foi apedrejado. E Estevão não tinha sido apedrejado ainda. Mas quantos que estavam unidos? 120. E o Espírito Santo veio em quantos? Naqueles 120. Então isso mostra que na igreja militante, a igreja como número, ela pode estar como Israel do passado e ter um grupo dentro dessa igreja de milhões de pessoas, um grupo de 120 pessoas unidas para receber a chuva serolha e proclamar a mensagem. Sim, qual era a ambição deles? Que tem que ser a missão nossa. A ambição dos cristãos era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Pronto, simples. Era refletir o caráter de Jesus e pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é pregado em duas vertentes. Eu falando
e as pessoas vendo em mim. Pronto. Exatamente. Isso, se a igreja fazer isso, irmão, isso vai acontecer, que o grande conflito fala que eles irão andar em dois, bateriam nas portas, os lares seriam abertos. Sim. Isso vai acontecer. Amém. Foi profetizado, vai acontecer. Mas ainda pode cair naquele risco de ser comparado ao Judas. Trair Jesus com um beijo. Sim. Isso também vai acontecer. Exatamente. Ou seja, Então, qual grupo que nós temos? Irmãos perseguirão os próprios. A irmã White, no livro Grande Conflito, ela fala que haverá um reavivamento da primitiva santidade entre o povo de Deus, tal qual não foi testemunhado desde o tempo apostólico. Vai ser uma unidade igual, vai ser mas a gente fala da união, porque o foco é falar da união que foi a igreja apostólica, mas antes da união existia uma consagração da igreja apostólica. Então vai ter a mesma consagração da igreja apostólica e consequente união, mas não da igreja como denominação, mas daqueles que amam a verdade, aqueles que estão na igreja que amam a verdade e que se converteram. Eles vão refletir o caráter de Cristo e vão pregar as 3 mensagens angélicas. Amém. Vai ser simples, uma mensagem simples. Aqui para nós discutir, para nós fecharmos, sexta-feira, essa pergunta é interessante. Como decidimos quais são os ensinamentos e práticas essenciais para nós adventistas, sétimo dia, e quais não são? Então aí nós já falamos aqui na última lição, eu acredito que está ali os pilares da fé. Saber quais são os pilares da fé adventista. Hoje nós temos um manual que tenta dar uma pincelada, mas nós devemos ir na história do adventismo e pegar os pilares da fé, aquilo que a gente chama de verdade presente para o nosso tempo. Isso é inegociável. Inegociável, os pilares da fé adventista. Não tem como mexer. Não pode mexer. Se a pessoa não crê nisso, o ideal dela é que ela nem esteja no nosso meio. Entendeu? Agora, nós devemos pegar esses pilares da fé. Nós temos aí o santuário, os 10 mandamentos com o sábado, o criacionismo. Nós temos volta de Jesus, a segunda volta do Senhor Jesus, obra médica missionária, nós temos a reforma de saúde que engloba tudo isso daí, juízo investigativo, que está vinculado à mensagem do santuário. Você entendeu? São os pilares da fé. Saber os pilares, os pilares é como se fosse um conjunto de doutrinas que estão atrelados, né? Ou seja, tem o historicismo profético, enfim, tem tudo isso. Então nós temos que ir na história do povo adventista e saber que a nossa doutrina é como um castelo de baralho. Se você puxar uma carta de um castelo de baralho, o que acontece com o castelo? Ele desaba, não é? A mesma coisa, quando você pegar uma doutrina assim, é só uma tira. Você modificou, desmonta tudo. Como você fala, por exemplo, que nós vamos pecar até o fim, você está desmantelando a doutrina do santuário. E mexendo na doutrina do santuário, você vai mexer no sábado que está lá dentro da Arca da Aliança. A justiça pela fé. Justiça pela fé, já mexeu, já acabou. Muda até o nome, deixa de ser Adventista sétimo dia. Exatamente, é uma corrente. É uma corrente, quebrou um elo. Ou seja, então nós temos os pilares da fé. Agora, nós devemos saber também, como já foi falado, como combater as heresias que vêm no nosso meio. Nós temos armas espirituais. Não é usando a cartada de eu sou o líder, eu que mando. Não é isso. O pastor Paulo Stendes, que faleceu recentemente, ele fala que ele foi reitor da universidade, e aí o porteiro uma vez chegou bem alvoroçado, falando, tem um grupo aí que veio para pregar na universidade, e eles vieram para pregar marcando data, que Jesus vai voltar a uma certa data, e ele tem um estudo grande aí para mostrar, e um monte de gente vai para lá. Você quer que eu vou lá e já ponha eles para fora com segurança? Aí o pastor Paulo falou, não faça isso não, senão eles vão virar mártires. Deixa eles fazerem a palestra, eu vou lá lá com a Bíblia, eu vou assistir a palestra dele. Aí ele foi, sentou, deixou, mas o cristão, aí está a diferença. Você tem que estar consagrado todo o tempo, você tem que estar preparado para essas coisas todo o tempo. Um líder religioso, ancião, tem que estar preparado todo o tempo. Então, ele estava consagrado em oração com a Bíblia, a palavra de Deus. E ele foi, sentou e ouviu. Depois que ele ouviu todo o estudo e tal, ele fez algumas perguntas baseadas na Bíblia para as pessoas que estavam apresentando. E aí começou a vir as discordâncias, começou a vir que era muito mirabolante. E as pessoas que estavam ali viram isso e saíram dali falando, o que a gente veio ouvir? Esses caras não tem nada para nos apresentar. Ou seja, esse homem usou uma arma celestial. Ele sabia que não era usar força expulsando aquelas pessoas dali que eles iam ganhar. Agora adianta eu dizer assim, você não prega, você está proibido de pregar. Se você pode fazer um vídeo e colocar no YouTube para todo mundo assistir, e as pessoas lá em casa, ela vai ficar mais tempo diante do YouTube do que lá na plataforma da igreja. Adianta? Geralmente, começam a falar mal daquela pessoa, aquela pessoa fica famosa. Então todos ficam curiosos, eu quero ver coisa daquela pessoa. Então, de vez a pessoa neutralizar essa pessoa, combater com o espiritual, combate carnal,
ela transforma essa pessoa uma pessoa, Um mártir, né? um mártir e uma pessoa famosa. Então todo mundo fica olhando para ela. Um Olha. popstar no meio da igreja. Sim. Então por isso que às vezes muitos da igreja, vem alguém, prega uma heresia e muitos saem da igreja com aquela multidão para fora. Porque o povo não sabe combater. Sim. O povo ataca, que você falou assim, ataca com arma carnal, então a pessoa, opa, então ele tá apanhando, então ele... Irmão, a gente vê isso na própria política hoje. Quem que ganhou como presidente da república? O camarada só tomou pau. Pô, opa, então esse cara só tá apanhando, então ele deve ser legal, vamos votar nele, pronto. Se neutralizasse, Sim. ele deixasse pra lá, Então, Você tá vendo? Se essa é a martirizar, proposta. filho, já era. A nossa igreja hoje, nós temos essa é a proposta de nós se reunimos com jejum, a comissão. Quantas vezes chamaram a comissão para um jejum? Eu nunca ouvi isso. Chamar a comissão, vamos jejuar para Vamos até tratar. escolher os membros, né? Vamos. A Vamos igreja jejuar pra escolher os é a igreja em oração, joelho enquanto a comissão está aqui reunida. Não, então esse é o método que o Senhor nos deu para combater. Aí nós vamos bater cabeça. Quando Até vier bater. heresias na tua igreja, chame a liderança, chame o pastor, ou você mesmo, chame aqueles que estão dispostos a orar, a jejuar, para combater a heresia dessa maneira, com a palavra, com a síntese do Senhor. Seguindo até aquele conselho daquele sábio lá na época, Jesus falou assim, ó, se eles forem de Deus, Sábio Gamaliel. ó, se eles forem de Deus, é perigoso a gente ficar combatendo. Se não for de Deus, aí já veio um monte de Eles vão se falando isso aqui, extraviar, eles vai- vão se extraviar. Acabar rapidinho. Deixa de ser, Vamos mas já se que extraviar. vai se acabar. Agora, se for de Deus, é perigoso a gente combater Deus. Irmão, uma coisa é você ter dúvida de alguma coisa. Outra coisa é você não crer naquilo e ainda combate. É perigoso porque mas- pode estar combatendo com Deus. É verdade. Aí é perigoso. Muito perigoso. Tem algumas pessoas que combatem com Deus, mas na ignorância. A gente tem que ver essas questões, porque tem pessoas que são muito ignorantes, assim, Sim. tem muita falta de conhecimento. Então, Por isso da oração, exatamente. por isso do jejum, por isso da humilhação de agora Deus. tem aqueles como Coré, tem a Mirão, Datan Abirão e outros mais. Anás, Corá, né? Caifás. Anás, Caifás, tem esses outros aí. A gente tem que tomar muito cuidado, né? É verdade. Vamos orar então? Falar com o nosso Deus? Vamos lá. Amado Pai, que habita nos céus, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Que o seu povo esteja unido, Senhor, para proclamar a mensagem dos 3 anjos. Amém. Tenha misericórdia dos nossos pecados como igreja. Que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer. Nós sabemos por Tua palavra que o Senhor tomaria nas mãos as próprias rédeas. E nós cremos que o Senhor já está fazendo isso, meu Deus. E nós pedimos, dê força a esse irmão que está em casa assistindo essa palestra, que está sendo perseguido ou que está sendo mal interpretado pela igreja. Tenha misericórdia dele, meu Deus. Tenha misericórdia dos irmãos que estão virando dissidente, que estão saindo. Tenha misericórdia desses também. E nos ajude, meu Deus, a agir de maneira espiritual, usando todas as armas que o Senhor dispõe, a oração, o jejum, a vigília, o Espírito Santo, a leitura da palavra, a fé completa no Senhor, meu Deus. Que nós possamos estar firmes, lutando, sabendo que o nosso inimigo é Satanás, não é humano, não é a carne, não é o sangue o inimigo, mas nosso inimigo é Satanás. Devemos lutar contra ele, devemos submeter ao Senhor, lutando contra as forças das trevas, Senhor. Nos ajude a submeter ao Senhor e ser firmes por Tua palavra. Amém. Amém. Nós pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus.